Eu estava conversando com a minha esposa sobre alguns versículos especificamente no livro de Mateus. E parece que a gente discordou a respeito da interpretação de uma parte. Eu queria conversar com vocês a respeito dessa parte especificamente. Mateus capítulo 5, a gente começa no versículo 33. Eu vou ler junto para depois pensar em cima, ok? No versículo 33 ele diz: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que eu concluo a partir dessa leitura é que a gente não deve, a recomendação de Jesus para a gente é que a gente não deve jurar, que a gente não deve prometer, que a gente não deve, não sei, de outra forma, né? Juro, prometo, mas o que? Não, a gente não deve usar de ferramentas para que o que a gente está dizendo se torne mais confiável. Que a nossa palavra deve ser confiável. Né? Que quando a gente diz sim, é porque é sim de verdade. Que quando a gente diz que vai fazer, é porque a gente vai fazer de verdade. Que a nossa palavra seja um reflexo da realidade. Né? Um reflexo do que realmente está por trás da nossa intenção, por trás do que a gente pretende. Mas minha esposa discorda. E ela entendeu esses versículos de outra forma. Então a gente entrou numa conversa, e aí não vou citar toda a conversa aqui, mas lendo um pouco mais, eu vi que em Tiago isso fica bem mais claro, né? Fica mais claro, porque a minha esposa não entendeu nesses versículos Jesus dizendo para que a gente não prometa nunca, não jure nunca, que em alguns casos a gente pudesse fazer isso, que em alguns casos a gente pode prometer. Foi dessa forma como ela entendeu. Mas eu entendi diferente disso, e em Tiago isso fica bem mais claro. Né? Eu não sei para você como é que você interpreta esses versículos, mas para mim Tiago ficou bem mais claro. E eu vou ler aqui para você. Não quero ficar lendo muito Bíblia aqui, mas eu preciso ler essa parte aqui que é relevante. Né? Tiago 5,12, ok? Capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Então, Tiago deixa bem mais claro esse ensinamento, né, essa interpretação do que foi dito, quando ele diz nem por qualquer coisa. Né? Deixa bem claro que a sugestão aqui é que a gente não jure por nada, que a gente não prometa por nada, que a gente não use, mesmo né, a forma como eu entendi foi essa, a gente não use nenhum tipo de ferramenta para fazer com que o que a gente está dizendo seja mais confiável, que tenha mais crédito isso que a gente está dizendo. A ideia é que o nosso dizer sem prometo, sem promessas, sem juramentos, seja confiável pela nossa palavra mesmo, né? E isso acredito que se constrói, né? Você fala, acontece, você ganha crédito. Você fala, acontece, você ganha crédito. E isso acontecendo com a mesma pessoa, a pessoa vai entendendo, vai aprendendo. Pelo menos hoje em dia, né, que poucas pessoas têm palavra que a gente possa confiar, leva um tempo para as pessoas entenderem que você fala a verdade, que você fala e faz. Leva um tempo para você educar a pessoa sobre o tipo de pessoa que você é, sobre o que a sua palavra significa. Então, vai levar um tempo, por exemplo, você como marido, você como mãe, como pai, né, para que seu filho, para sua esposa, né,
entenda que o que você fala realmente acontece. É importante que você esteja consciente para isso, que você preste atenção nisso, porque é bem importante. Mas o que eu estou falando só de filho, de esposa, e a sua família no geral, mas vale para todo mundo, tá bom? É importante que todos entendam, né, que você, como cristão, passe isso de verdade na palavra, de retidão na sua palavra. É importante porque isso vai ser refletido, né, na forma como os outros veem o cristianismo. Então, é importante não só para você, porque outra coisa que a gente pode perceber, se a gente pensar um pouco mais, é que esse eu prometo, esse eu juro, esses juramentos e promessas, eles são ferramentas que a gente usa para aumentar, né, a confiança no que a gente está falando, para que a outra pessoa acredite no que a gente está falando, mas a gente só precisa usar isso porque quando a gente não usa, pode não ser verdade. Porque quando a gente não usa, pode ser que a gente esteja falando que vai fazer, mas não vai fazer de verdade. Pode ser que a gente esteja falando que tem um carro ali na frente, mas não tenha de verdade. Se a gente não disser que eu juro que tem um carro ali na frente, talvez o carro não esteja ali se eu não disser que eu juro. Percebe quão errado, o quanto isso pode te levar para uma direção errada, você precisar de usar esse tipo de ferramenta? Você precisar usar de promessas e juramentos para que o outro acredite em você, não só para o outro, né? Não é ruim só para a forma como o outro te vê, como cristão, como pessoa, como esposo, como pai, como mãe, mas é ruim também para a forma como você lida com seus pecados, né? Porque você tem uma ferramenta que pode usar quando for necessário, quando você quiser que aquilo seja levado a sério, quando você quiser que o outro leve o que você diz a sério. Isso é ruim, porque quando você não usar isso, você vai se sentir mais à vontade para falar uma coisa mais distante da verdade, né? Mesmo que seja com sutilezas, sutilmente distante da verdade, né? Uma mentira ocultada, né? Não estou dizendo aqui que tem diferença, tá bom? Não acho que tem diferença. Mentira, verdade, verdade. Só existe mentira ou verdade, não existe meia verdade. Eu não acho isso. Mas se você se der essa ferramenta, se der a possibilidade de usar o juramento e a promessa, você vai ter espaço para contar uma meia verdade, né? Dizendo para você mesmo que é uma meia verdade. Você não pode ter esse espaço para pecar, esse espaço para mentir, por motivos óbvios, né? Eu acho que eu não preciso dizer aqui por que você não pode se dar esse espaço. Mas um motivo mais claro, né, eu acho que é fácil de compreender, é que Jesus mesmo diz que se algo te faz pecar, em Mateus mesmo, você consegue encontrar, se algo te faz pecar, você arranca. E se você tem uma ferramenta que te possibilita, te dá espaço para que você minta em um outro momento, conte meia verdade, você arranca essa ferramenta, arranca a promessa, arranca esse juramento. Você não pode deixar que isso continue na sua vida, porque isso vai acabar te tendenciando, né, te direcionando para uma direção de mentira, de meias verdades que também são mentiras. E é basicamente isso. Eu só quero finalizar, né? Primeiro, por favor, comenta aí abaixo se você discorda. Eu acho muito relevante a sua opinião. Se você tem outra parte na Bíblia que mostra que é o contrário, que você discorda de mim, e você pode dizer porque. Se você interpretou de uma forma diferente essa parte mesmo que eu li, também é válido. Qualquer coisa que você discorde ou concorda também, você também pode comentar aqui nos comentários por que você concorda, né? Usando um outro argumento ou dizendo que o que eu disse fez sentido. Ajuda bastante quando você comenta dizendo, né, que concorda ou que discorda. Ajuda nos dois casos, você está me ajudando. Se inscreve também se você quiser continuar acompanhando as minhas interpretações bíblicas aqui no canal. Eu vou só finalizar lendo uma parte, né, um versículo do Antigo Testamento agora, ok? Números, capítulo 30, versículo 2. Quando o homem fizer um voto ao Senhor,
ou um juramento obrigando-se a alguma abstinência, não poderá quebrar sua palavra, mas terá de cumprir tudo o que disse. Esse versículo, ele dá a entender que há espaço para juramento, né? Que há espaço, porque ele não trata aqui o juramento como uma coisa, ele não está apontando o juramento como uma coisa errada. Ele dá um pouco a entender mesmo que há espaço. No entanto, eu acho que no Novo Testamento, né, com isso que a gente leu, né, tanto em Mateus, capítulo 5, como em Tiago, capítulo 5 também, a gente entende que Jesus, né, sugere que a gente não faça, não pratique isso. Provavelmente porque, por conta disso que eu falei ainda nesse vídeo, de direcionar a gente para uma direção de mentira, uma direção de desonestidade, acabar sendo desonesto consigo mesmo e com os outros também. Então, mas com esse versículo do Velho Testamento, eu penso que talvez não seja uma coisa que vai te levar para o inferno, fazer isso aqui, necessariamente. Jurar, prometer, não acho que necessariamente vai te levar para o inferno, mas que pode ser uma facilidade para te levar até lá. E novamente a gente volta naquela parte que Jesus diz que se tem algo, né, que te faz pecar, que se tem algo que vai facilitar para você pecar, que você arranque da sua vida. E essa, eu acho que é uma dessas coisas. As promessas, os juramentos, acho que é uma dessas coisas. Não se esquece de curtir, comentar o que você achou e se inscrever no canal, ativar o sininho se você quiser continuar recebendo as minhas interpretações da Bíblia. Um abraço.